Paz e graça, eleitos. Irmãos, os irmãos já pararam para pensar o porquê nós nos saudamos, né, com essa saudação paz e graça, ou graça e paz, né, como alguns falam também, ou até mesmo paz do Senhor, que não é muito habitual no nosso mundo reformado. Entretanto, não deixa de ser uma saudação bíblica. Mas os irmãos já pararam para pensar porque a gente usa esses termos, paz e graça, graça e paz, ou até mesmo como no mundo pentecostal se é utilizado paz do Senhor, ou até há aqueles que não usam saudação bíblica nenhuma, né? Usam o bom dia. Não é que nós tenhamos uma ordenança para utilizarmos uma ou outra. Mas é interessante, irmãos, que quando nós nos saudamos com paz e graça, ou a graça e a paz, nós estamos falando dois conceitos que são muito importantes na compreensão do relacionamento de Deus para com seu povo. Veja bem, se nós usarmos, eu vou aqui e não vou analisar se o correto é paz e graça ou graça e paz, isso é o que pouco importa. O que eu quero aqui analisar com vocês é o conceito que essas palavras trazem. Olha só, vamos começar pela graça, certo? E por que eu quero começar pela graça? Porque, veja bem, sem a graça de Deus na vida dos eleitos, não tem como nós termos paz com Deus. Não tem. Até porque a nossa condição, porque nós somos descendentes de Adão, se Deus não fizesse paz conosco, se Deus não estabelecesse lá no Jardim do Éden aquilo que em teologia bíblica se chama antítese, ou seja, a inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, a inimizade entre os eleitos de Deus e Satanás, e por conseguinte a amizade entre os eleitos e o próprio Deus, nós jamais teríamos paz, certo? Então observa que paz não é um conceito fútil e vazio, algo do tipo paz, paz Senhor, irmão, paz, graça e paz, ou paz e graça, como queira, mas é um conceito muito sério. É um conceito que diz respeito a uma situação que todo eleito tem para com Deus, entendeu? E essa situação que todo eleito tem para com Deus, de ter paz com Deus, é algo importante. Porque, veja bem, irmãos, a paz com Deus, ela diz respeito a um estado de não guerra. Ou seja, quem não tem paz com Deus, tem o que com Deus? A própria Escritura vai falar lá em João 3,36 que aquele que não crê no Filho, ele é rebelde, né? E a Escritura diz que o sentimento que Deus tem por ele é de ira. Então a pergunta é, se Deus tem um sentimento de ira para com uma determinada pessoa, essa pessoa tem paz? Óbvio que não. Essa pessoa tem a graça de Deus na sua vida? Lógico que não. Por quê? Porque, observa, eu não posso impor a paz a Deus, certo? Quem tem o poder de impor é Deus. Então é Deus que impõe a sua paz para mim. E essa imposição da paz de Deus para mim não é uma imposição porque Deus foi obrigado a impor. Não, de hipótese nenhuma. É uma imposição que Deus põe em mim por causa da sua graça, por causa do seu favor. Então, observa, sabe por que é que eu estou usando a palavra impor? Porque nós somos tão miseráveis, tão pecadores, que se não fosse Deus, jamais nós queríamos paz com Ele, entendeu? Jamais, de hipótese nenhuma, nós iríamos desejar ter paz com Ele. De hipótese nenhuma. Porque a Escritura fala que o sentimento que nós temos, que o ímpio tem em relação a Deus, é de odiar as coisas de Deus, é de aborrecer as coisas de Deus. Além dele não compreender nada referente à fala de Deus, ele não compreender nada a respeito de Deus, ele odeia, ele abomina, ele destrói. E você pode observar, né? Por exemplo, você vê as ações dos ímpios. Interessante que você vê uma coisa, né? A gente não vê nenhum ímpio sendo obrigado ou ímpio sendo constrangido a fazer impiedade. Você não vê. Por exemplo, pergunte para um cara que tem prazer em ser ruim.
Pergunte para um cara que tem prazer em ser desonesto. Pergunte para alguém que tem prazer em ser trapaceiro, em fazer coisas erradas. A pergunta é, amigo, você faz isso de forma forçada? Óbvio que não. Óbvio que não. O ímpio, ele faz as coisas erradas, ele tem prazer em fazer as coisas erradas. E o maior exemplo disso é que quando ele faz as coisas erradas, ele tem prazer em noticiar o que ele fez. Certo? É aquele cidadão que chega no final de semana, ele vai, aí se final de semana, né, enche a cara, sai com várias mulheres, tira onda, aí quando é na segunda-feira você acha que ele, quando encontra os amigos ímpios dele, ele vai estar com remorso no coração, meu amigo, eu fiz um bocado de coisa errada esse final de semana, cara, eu coloquei a minha família em risco, de perder minha família, de perder minha mulher, de perder meus filhos, cara, é isso que ele vai dizer? É lógico que não. Ele vai se vangloriar de uma situação que ele praticou. E a pergunta é, por que ele se vangloriou? Porque ele tem prazer em descumprir a lei de Deus. Porque observa, quando um ímpio faz uma coisa dessa, ele não está fazendo isso em primeira instância para atingir mulher, para atingir filho, para atingir quem quer que seja. Um ímpio, quando peca, ele faz isso em primeira instância para agredir Deus, porque todo pecado é uma agressão à soberania de Deus. Todo pecado é uma agressão aos preceitos de Deus. Todo pecado é um ato de rebelião contra Deus. Então, a pessoa peca, a pessoa faz o erro e ela sente prazer nesse erro e ela está dizendo de forma em alto bom tom: eu prejudiquei quem é meu inimigo. Eu afligi quem é meu inimigo. Sabe, na cabeça dela ela pode até pensar que prejudicou Deus, né? Mas ninguém prejudica Deus. Mas na cabeça dela, ela afrontou de forma consciente a Deus. Ela afrontou de forma consciente o Criador. E observa que essa afronta é uma afronta tão miserável que é uma afronta que ela tem prazer. É uma afronta onde ela diz: eu fiz isso porque eu quis fazer. Eu não fui forçado, eu quis fazer. E você gostou de fazer? Gostei de fazer. E se você puder fazer de novo, você faria? Faria sim, com certeza. O que eu estou dizendo não é algo assombroso, nem algo estranho. Se é você observar os ímpios, por exemplo. A própria Escritura vai dizer, né, quem é sujo se suje mais. Não é? Pergunta aí para qualquer ímpio se o pecado que ele cometeu no final de semana, se ele tiver oportunidade, ele não fará de novo no outro, e não fará de novo no próximo, e no próximo, e no próximo, em meses e anos a fio. Pergunte. Eu vi determinado ímpio que faz parte da minha família, e foi bem interessante. Não é porque a gente sabe da verdade de Deus, a gente sabe que se Deus não trouxer a luz, jamais o homem virá, não é verdade? Mas é interessante quando você vê a verdade de Deus de forma escancarada na tua frente. Determinado ímpio abandonou a família por muito tempo e apareceu. E é interessante que, ao ser questionado, né, se tinha se arrependido, né, seus maus caminhos, essas coisas todas, a resposta foi: se eu tivesse nascido nessa época. Mas a pergunta é, por que se eu tivesse nascido nessa época? Porque nessa época o pecado é mais fácil ser cometido do que era na minha época. Obviamente ele não está dizendo, ele não falou com esses detalhes teológicos, mas o que falou foi justamente um sentimento de: se eu tivesse nascido nessa época, eu teria aproveitado mais. E terminou a sua fala dizendo da seguinte forma: eu aproveitei a vida. Irmãos, para um pouquinho aí. Como é que alguém pode dizer que aproveita a vida pecando contra Deus? Veja só como é a cabeça do ímpio. O ímpio diz que aproveitou a vida porque adulterou, porque antes de contrair o suposto matrimônio, né, já tinha se deitado com tantas mulheres que é complicado se nomear. Sabe, tirou onda,
importunou a paz das pessoas através de bebedeiras, de festinhas. Teve uma vida estilo vida louca. Aí chega na sua velhice, ele olha para outros jovens que estão fazendo o mesmo, e você não vê uma fala de reprovação, você não vê... Não. O que você vê é um sorriso maroto, um sorriso de aprovação diante das obras que estão sendo cometidas, sabe? E ao ser perguntado, abre a boca e diz: quando eu tinha a tua idade, eu fazia também essas coisas, só que não com tanta facilidade como se faz hoje, não é? Então você observa da seguinte forma: por que faz isso? O que é que está por trás disso? Esse mesmo ímpio, né, quando ele é perguntado a respeito de uma vida de uma pessoa que já foi mais regrada, já foi mais pacata, não fez tantas e tantas coisas, a fala que ele tem nessa pessoa é: você é um coitado, perdeu a vida, isso não sabe o que é viver, isso não sabe o que é aproveitar a vida. Você está percebendo isso? Ele relaciona saber viver, aproveitar a vida ao pecado. E por que ele faz isso? Porque ele é inimigo de Deus, porque o sentimento que ele tem por Deus é de ira, é de revolta, é de rebelião. E observa que o sentimento que ele tem de amizade, de gratidão para com o seu pai, que é o diabo, é grande, é imenso. Compreende? Então tem uma identificação. E observa que todos nós, porque nós somos descendentes de Adão, nós também tínhamos esse sentimento. Fora necessário Cristo, sabe? Fora necessário Deus Pai Todo-Poderoso estabelecer a antítese e Cristo vir morrer e o Espírito Santo nos resgatar das trevas para a luz, certo? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É necessário nós termos o Espírito Santo para que essa maldita conduta, essa maldita percepção, esse maldito sentimento, essa maldita identificação, sabe? Ser transformada. Ser transformada em quê? Ser transformada numa bendita relação com a Santíssima Trindade. De sorte que quando uma pessoa ela nasce de novo, quando uma pessoa ela é chamada para a luz, quando essa pessoa ela experimenta a graça de Deus de ter sido uma eleita de Deus, que seus olhos são abertos, não é? E que ela é regenerada. Quando a pessoa tem essa graça da parte de Deus, ela olha para esse passado miserável e ela tem vergonha, e ela tem nojo, e ela não quer, ela não quer, melhor dizendo, nem falar sobre isso. Ela compreende que a verdadeira vida é vida de obediência a Cristo. E a pergunta é: por que ela tem isso agora? Sabe por quê? Porque ela tem a graça de Deus. E como ela tem a graça de Deus na sua vida, ela agora experimenta o que é verdadeira paz. Por isso que quando se sauda graça e paz, ou paz e graça, sabe? Ela entende da seguinte forma: glórias a Deus, por causa da sua graça, eu tenho paz com Ele. Porque, irmão, não tem nada pior do que ser inimigo de Deus. O ímpio tem uma ilusão passageira. A Escritura diz que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. E a Escritura vai dizer que o ímpio é igual a uma palha seca que o vento dispersa. Então aquilo que o ímpio acha que está se dando bem na vida, que é o bambambam, que é o desdobrador, que é o faz e não dá conta. Conta aqui que eu estou dizendo é faz e não responde pelos seus atos. Entendeu? E a níveis de ímpio, né? E principalmente quando esse ímpio tem condição econômica, né? Aí, meu amigo, aí é bronca. É bronca porque ele tem essa noção essa sensação de impiedade plena.
essa sensação de que ele pode aprontar, que ele pode fazer, que ele pode desfazer e que nada vai acontecer com ele. Ele tem essa sensação, certo? Ele tem essa sensação. Entretanto, o pecado traz esse engano, o pecado traz essa ilusão, porque esse homem vai prestar contas a Deus. E diante de Deus, sem advogado, sem seus pecados terem sido perdoados, esse homem vai experimentar a ira de Deus. Esse homem vai experimentar o peso da mão do seu pior inimigo, que é Deus. Então, irmãos, quando a gente nos saudarmos com graça e paz, que a gente entenda isso. Eu só tenho paz por causa da graça de Deus. E essa paz que eu tenho é a paz do Senhor, que morreu pelos meus pecados e fez com que eu deixasse de ser inimigo de Deus. Glórias a Deus, porque o bendito é que estabelece isso. Não sou eu. Nenhum homem quer ter paz com Deus. Homem só tem paz com Deus porque Deus traz estes homens. E Deus não traz estes homens porque Deus precisa destes homens. Deus traz estes homens pelo um ato de graça da parte dele. E esse ato de graça da parte dele, ele decidiu que ia ter esse ato de graça lá na eternidade. Então a pergunta é: quem são aqueles que são trazidos das trevas para a luz para ter esta paz maravilhosa com Deus? Aqueles a quem o Senhor Deus escolheu. Então, irmãos, quando você falar graça e paz, paz do Senhor, ou até mesmo paz e graça, é aí que eu não quero estabelecer o que é correto ou errado, não. Mas eu penso que graça e paz, até pela própria lógica, entendeu? Eu só tenho paz por causa da graça de Deus. Seria a colocação de forma mais adequada. Mas aqui eu não quero dogmatizar a coisa, entendeu? Mas, irmãos, quando você falar graça e paz, saiba disto, que essa paz que você tem é por causa da graça de Deus. E você só tem essa graça de Deus por causa da soberania de Deus. E essa soberania de Deus, ela é manifesta na eleição e na predestinação, de Ele salvar quem Ele quer salvar. Entendem, irmãos? Então, que Deus te abençoe e graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.